Sabe aquela regra de ouro de nunca gastar mais do que se ganha? Pois é, quando aplicamos isso no orçamento de um país inteiro, a realidade simplesmente se transforma. É exatamente essa a ideia por trás de uma das ferramentas mais cruciais da história recente do Brasil, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ou a famosa LRF. Nesta nossa análise de hoje, a gente vai entender a fundo como um único conjunto de regras bem amarradas conseguiu resgatar toda uma nação da beira do abismo econômico e forçou a administração pública a finalmente colocar a casa em ordem. Para desempacotar tudo isso de um jeito bem claro, nossa análise está dividida em 5 passos. 1. O fim do caos fiscal. 2. Os 4 pilares da lei. 3. Limites rigorosos de gastos. 4. Transparência e relatórios fiscais. E, por fim, o passo 5, as punições para o descumprimento. Vamos nessa? Seção 1. O fim do caos fiscal. E olha, antes de entender o remédio, a gente precisa ter muita noção do tamanho da doença e da crise que o país enfrentava ali antes do ano 2000. A gente às vezes esquece, mas as décadas de 80 e 90 viveram uma crise fiscal crônica, que era um verdadeiro pesadelo. As contas públicas simplesmente não fechavam. O endividamento de estados e municípios estava crescendo literalmente como uma bola de neve descendo a montanha. Era um uso totalmente descontrolado de recursos. Tudo isso alimentava uma inflação assustadora, que corroía o dinheiro das pessoas diariamente lá na época, antes do Plano Real. Existia uma falta de planejamento absurda. E isso é fundamental de entender porque esse descontrole brutal do governo custava, na prática, o poder de compra do cidadão comum. Era um cenário de ausência total de disciplina, sabe? A falta de planejamento e o uso puramente político do orçamento eram a regra do jogo. Mas as coisas começaram a mudar de figura com a busca urgente por uma nova estabilidade. Foi num contexto de altíssima pressão interna por credibilidade e também seguindo de perto recomendações macroeconômicas do FMI que a LRF foi oficialmente promulgada no dia 4 de maio do ano 2000, ainda no governo Fernando Henrique Cardoso. O objetivo ali era cristalino: trazer a confiança de volta, atrair investimentos e, claro, estancar de vez a sangria do dinheiro público. O que nos leva à seção 2, os 4 pilares da lei. Com o caos do passado entendido, vamos observar como essa nova estabilidade foi construída na base. Então, o que é de fato a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar número 101? Bom, ela passa longe de ser só um manual de boas intenções. É um instrumento legal muito firme que estabelece normas imperativas de finanças públicas, todas focadas em 3 conceitos essenciais: responsabilidade, controle absoluto e transparência total na gestão fiscal. É basicamente transformar a prudência financeira em lei inegociável. E na prática, do dia a dia da administração, isso se sustenta através de 4 pilares inquebráveis. O primeiro é o planejamento, que amarra tudo de forma inteligente com planos como o PPA, a LDO e a LOA. O segundo pilar é a transparência, que obriga a divulgação ampla de cada centavo. O terceiro é o controle contínuo, com a fiscalização linha dura dos tribunais de contas. E o quarto pilar, que é a grande virada de chave, a responsabilização. Porque, convenhamos, uma regra sem punição é só um conselho, né? E a nova lei trouxe penalidades pesadíssimas para os maus gestores. Seguindo para a seção 3, limites rigorosos de gastos. É aqui que a gente entra na faceta mais matemática, severa e comentada de toda a lei. A LRF foca de forma cirúrgica e impõe uma trava de segurança enorme em relação aos gastos com o pessoal. Isso funciona com base num limite global atrelado à receita corrente líquida, a famosa RCL. Pensa no seguinte: para a União, a fatia máxima que pode ir para a folha de pagamento é de 50%. Já para os estados e municípios, esse teto atinge 60% da receita. A lógica por trás disso é muito simples, mas vital: impedir que a máquina pública devore todo o orçamento pagando salários para que sobrem recursos indispensáveis para a saúde, a educação e a infraestrutura. Só que o sistema é muito inteligente. Ele não fica de braços cruzados esperando o teto desabar para soar o alarme. Existe um número crítico aqui: 95%. Quando os gastos com funcionalismo chegam a bater exatamente 95% daquele limite máximo, aciona-se um gatilho chamado de limite prudencial. E as consequências são automáticas. Bateu ali, fica expressamente vedada a criação de novos cargos e a concessão de qualquer tipo de reajuste. É um congelamento imediato. E se, ainda assim, a administração for teimosa e ultrapassar o limite máximo de 100%, as medidas passam a ser dolorosas. O gestor é obrigado a reduzir cargos comissionados e pode até exonerar servidores não estáveis num prazo correndo contra o relógio de até 2 quadrimestres para fazer a conta voltar para o azul. Seção 4. Transparência e relatórios fiscais. Afinal, com regras e cortes tão radicais, como é possível acompanhar se os limites estão mesmo sendo respeitados mês a mês?
A saúde financeira do governo vira um livro aberto através de 2 relatórios obrigatórios cruciais. A cada 2 meses, entra em cena o RROO, que é o relatório resumido da execução orçamentária. Ele mostra o básico do fluxo de caixa, o que entrou de receita, o que saiu de despesa e o resultado geral. A cada 4 meses, a lupa aumenta com o RGF, o Relatório de Gestão Fiscal. Esse é bem mais denso e vai no detalhe espinhoso das despesas com pessoal, o tamanho real da dívida, além de garantias e operações de crédito. E todo esse volume de documentação existe por um motivo muito forte. Se a arrecadação cair no meio do caminho e a conta não fechar, a lei exige na mesma hora a limitação de empenho. É o famoso contingenciamento. Sabe quando o orçamento aperta e a gente precisa frear os gastos não essenciais em casa para não dar calote? É a mesmíssima coisa. E claro, a divulgação contínua desses números pauta audiências públicas, dando as cartas na mão da própria sociedade para exercer um controle social pesado em cima dos governantes. Chegamos então à seção 5, punições para o descumprimento, o clímax dessa estrutura toda. O que acontece com a carreira do gestor que decide simplesmente dar de ombros para todas essas regras? É aqui que a lei mostra a sua verdadeira força, porque a escalada de punições é muito séria. Começa com sanções administrativas e a baita dor de cabeça da rejeição de contas pelos tribunais de contas. Mas a coisa piora. O descumprimento aciona de forma direta as penalidades rigorosas da Lei de Crimes Fiscais. E o golpe final de misericórdia para quem gasta o que não tem, essa infração pode resultar em perda de direitos políticos e na ineligibilidade direta pela lei da ficha limpa. Aquele responsável vira a carta fora do baralho nas eleições e não pode mais concorrer. Então, quando a gente junta tudo isso, planejamento inteligente, travas matemáticas inflexíveis, relatórios contínuos e sanções pesadíssimas, a gente percebe que o legado da Lei de Responsabilidade Fiscal não é só um monte de números numa planilha. Ela forçou a estabilidade econômica de um país inteiro. Ela cortou as asas do endividamento desenfreado e trouxe uma profissionalização enorme para a gestão pública. O improviso perigoso deu lugar à previsibilidade, garantindo que o dinheiro arrecadado com tanto esforço pela sociedade seja finalmente tratado com respeito e com estratégia. O que nos deixa com uma reflexão inevitável para fechar essa análise. Essa legislação salvou o país do caos impondo ordem na marra. Mas leis são apenas papéis se não houver cobrança. E a grande dúvida é, as futuras gerações vão manter essa rígida disciplina fiscal e continuar exigindo esse controle social? Ou será que aquele fantasma assustador do caos econômico dos anos 80 e 90 continua à espreita, apenas esperando um momento de distração nacional? O sucesso e a estabilidade do amanhã dependem puramente da nossa vigilância contínua hoje. Fica aí o convite para que a gente nunca deixe de questionar, aprender e monitorar o que acontece ao nosso redor. Muito obrigado por acompanhar essa análise.